Bom, e aí, rapaziada, aqui é o Onext. E, mano, depois de tanta gente pedindo, vou ser obrigado a adiantar esse vídeo, que é o vídeo do Tremor, cara. Vamos finalmente falar aqui sobre o Tremor. E é isso, cara, é isso. Vamos sem enrolação, vamos pro treino e simbora. Então vamos lá. Eu peguei aqui contra a Limei porque eu acho que ela vai ser uma personagem muito boa pra exemplificar, tá? Lembrando, eu não sou um exímio jogador de Tremor, mas eu vou explicar aqui cada função que ele faz e te dar conselhos de como você vai se adaptar a ele, porque ele é um camel que, apesar de ser muito bom, ele é bem difícil de usar, porém ele é muito recompensador, né? Então, vamos lá. Ele é um camel que exige uma certa coordenação motora, mas existe alguns fatores. Primeiro, ele não é igual a Chameleon, que fica trocando de tempo em tempo, ele troca quando você quer e você escolhe a ordem, tá? Então, assim, ó, eu tô no Tremor Abalo. Eu posso jogar pro cristalino, assim como do abalo, eu posso jogar, para o metálico. Da mesma forma, o metálico eu posso ir pro abalo e do metálico eu posso ir pro cristalino, que do cristalino eu posso ir pro metálico e do cristalino eu posso ir para o abalo, tá certo? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Você precisa se acostumar com essa rotação dele. E, cara, você só vai se acostumar jogando bastante. Mas eu posso dar dicas pra você ir melhorando nisso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar algumas funções que ele tem. Na variação abalo, correto? Ele tem... Deixa eu ligar aqui a frame data, né? Vou colocar o print para definir automático, fica mais fácil de variar. Ele tem esse soco reto, tá? E no bloqueio ele reseta o neutro, tá bom? Vocês podem ver. O Flawless Block só evita que você vá para trás, mas a frame data continua a mesma, correto? Porém, se liguem que esse soco, ele é alto, tá bom? Então, por exemplo, em string que dá jail, beleza, garantido. Mas em string que não dá jail, por exemplo, se fizer isso aqui, o soco alto, o oponente pode se abaixar. Então, tomem cuidado com esse risco de ficar abusando desse soco, certo? Ele tem o soco pra cima, né? Que é unsafe, um block, tá? Opa. Ele é bem unsafe, mas ele é uma excelente ferramenta de combo aqui, correto? Ele é uma excelente ferramenta de launcher. E ele tem esse soco low aqui, e, mano, esse é o principal terror dele, a gente já vai explicar, tá bom? Qual que é a questão? Esse soco low, ele é unsafe, feito por si só, né? Mas a gente já vai adicionar umas utilidades a ele, certo? E ele não é launcher on hit, tá? Porém, ele tem uma questão que ele pega bem longe. Tá vendo que aqui o soco reto não pega e aqui o soco low pega, tá bom? Então, ele tem uma distância muito boa, ele dá perfeitamente pra você ser usado no neutro e, logicamente, que dessa distância aqui, o menos 12 já é, tipo, praticamente significante. No máximo, o Johnny Cage aqui vai punir, coisa bem específica, né? Então, o Tremor Abalo, resumidamente, é isso. E ele não tem nenhum invencível nessa daqui, tá bom? Presta atenção também numa coisa, ó. Eu vou fazer aqui o soco reto. O Tremor carregando lá em cima. Ele demora um certo tempo, tá bom? Se eu fizer o soco pra cima, vocês perceberam que ele demora um pouco mais? E se eu fizer o soco low, como pegou um bloco, ele tá demorando menos, tá? Mas quando você usa ele na outra função que a gente vai explicar depois, ele demora mais do que o soco pra cima, tá bom? Deixa eu ver se um hit ele tem essa demora bastante. Usado normal ele carrega mais rápido. Beleza, eu já vou explicar essa outra função do Tremor aí, tá bom? Vamos lá. Então vamos trocar agora para a metálico, tá bom? Eu vou deixar ele por padrão aqui para não ter que ficar trocando toda hora. A metálico, ela já tem algumas outras coisas. Ela tem esse empurrão aqui de lava, que ele é médio, dessa vez ele não é alto, porém ele é mais lento. Então, ele é 29 frames de início. Quase tudo que ele usar isso aqui vai ter gap. Eu não consigo nem pensar em uma string que ele vá cancelar nisso e que não tenha gap, tá? É coisa muito, muito específica mesmo. Mas no geral, ele fica mais 4. É médio. E com o Flawless Block, ele se mantém mais 4, só retira o pushback, beleza? Então, é isso. Ele tem esse mesmo push pra cima que não pega aqui no oponente, tá? Ele só serve aqui pra algumas situações aqui de combo, tá? Eu não sei nem se... Deixa eu ver se ele converte. Converte, mas é bem específico, é muito raro você ver isso sendo utilizado. Ele tem também essa bolota que ele joga, que é full screen, tá bom? E no bloqueio ela fica plus também, só que ela demora bastante. E se ele carregar, ele joga ela pra cima, né? Que aqui ela vai desviar do oponente
É o mesmo comando de trás Tremor, porém você vai segurar, né? Porém, se você jogar full screen, ela é um overhead, tá bom? Então, isso aqui, normal, é low, e full screen, ela é um overhead, e ela se recupera até aqui bem rápido. E sim, dá pra você combar, tá? Dá pra você combar se você fizer no tempo certo. Tá bom? Então, enfim, é isso. E vamos para a entre aspas, principal. A principal que a gente usa pra trocar para as outras, enfim, né? Que é a cristalina, tá bom? A cristalina, não é que ela é a mais forte, mas ela é a base mais forte, vamos falar assim. Vamos lá. A cristalina, ela tem bastante funções diferentes. Eu vou fazer aqui duas gravações para e-mail, vai ser perfeito para exemplificar, tá bom? Fechou. Vamos lá. Primeiramente, a cristalina, ela tem esse empurrão aqui, correto? E ele é... tudo. O que ela fez? Meu Deus. Ele é -8, tá? Aqui, mesmo se der. Flawless Block. Ele continua -8, tá bom? E... ela também tem que ele vira uma interação, certo? Que isso aqui é pouco utilizado, e com essa interação você consegue jogar ele, que fica bem plus, tá? Mesmo feito bem de perto, fica bem plus, porém tem que tomar cuidado que mesmo ele sendo médio, vou colocar aqui se o oponente estiver abaixado, opa, eu acho que é essa string da Jail, né? Perdão. Aqui. O oponente consegue abaixar, então ele é médio nominalmente, né? Mas por que ele é médio, né? Se o oponente abaixa de perto, porque daí de longe ele não consegue abaixar, tá bom? Resumidamente é isso. Então tá bom. Junto com isso, esse Tremor ele consegue, de interação, ele consegue pular numa distância média, ele consegue pular numa distância longe, e ele consegue pular numa distância próxima, certo? E o que... e ele tem essa armadura aqui, que ela demora para ativar, mas ela faz com que você tenha uma reação diferente aos golpes do oponente. Então, eu vou pegar aqui... eu vou deixar esse mesmo golpe que ele meio que gravou. Ó, ela faz isso e me joga pra longe, tá bom? Se eu tiver com a armadura aqui do Tremor, eu consigo punir ela, você tá me entendendo? Isso é um golpe específico, nem todos os golpes vão ser puníveis, tá bom? Um detalhe, eu não consigo bater enquanto ela tá fazendo, tá? Eu não consigo ficar aqui e bater enquanto ela tá fazendo, tá? Eu fico recebendo um certo stun, mas ele é diferente, ele é um stun diferente, tá bom? Nesse caso aqui, eu consigo punir ela num golpe que se eu tomar, logicamente eu não vou conseguir punir, né? Então, ela tem essas usabilidades, vamos falar assim. Além disso, esse golpe aqui do Tremor, que ele joga reto, ele tem uma característica, né? Duas. Primeiro que ele é invencível, então. Eu consigo usar ele de reversal aqui. O IFO, porque ela vai pra frente. Deixa eu gravar ela fazendo outra coisa aqui. Ó, ela vai fazer essa string aqui que tem gap, tá bom? Eu posso usar o Tremor aqui no meio e jogar ela pra longe, que ele tem essa invencibilidade, certo? E junto com isso, ele também devolve magia, né? Algumas magias. Então, por exemplo, se ela vier atacar aqui e eu usar o Tremor... opa! Ele devolve pra ela com esse socão, tá bom? Então, acho que é isso. Os golpes do Tremor, no geral, estão apresentados, tá? Vamos lá agora seguir para uma outra função dele. Sempre que você troca o Tremor, ele tem uma característica que você consegue trocar e fazer ele usar uma habilidade. Ou seja, absolutamente todos esses golpes que eu apresentei para vocês agora, eles podem ser feitos em ambush. O que é ambush? Camels, ó, tem Camels Ambush e Camels Summon, certo? Camels Summon são Camels que adicionam, que interferem na animação do seu personagem principal, certo? Então, ele vai ter uma recuperação própria, ele vai depender da block stun, o hit stun que o Camel vai causar, ele vai fazer uma animação para fazer aquilo. Então, por exemplo, eu não consigo fazer isso aqui e mandar o soco do Tremor direto. Mas eu consigo fazer isso aqui e mandar aqui, ó. Tá vendo que o Homelander ficou em recuperação? Por isso que ele ficou -8. Isso é um Camel Summon, beleza? Aí existe o Camel Ambush. O que é o Camel Ambush? É quando
não afeta o seu personagem principal. Então, tipo, eu tô aqui me movendo de Homelander, eu ativei o Tremor e fiz ele dar o soco e eu continuo movendo legal. Então, por exemplo, eu consigo fazer isso, summonar o Tremor e fazer aqui e continuar batendo. Isso não afeta a frame data do Homelander diretamente. Vocês entenderam? Então, beleza. E o Tremor consegue fazer isso com absolutamente todos os golpes dele, tá bom? Então, qual que é a gigantesca força? Primeiro que você pode summonar o Tremor a qualquer momento. Então, você pode usar ele, por exemplo, para baitar a magia. Antes era mais forte, agora ele fica mais tempo, né? Quando ele toma um hit, ele fica 10 segundos fora da tela. Ele é o Camel que mais fica tempo fora da tela quando leva um golpe. Mas você pode, por exemplo, ó, se eu fizer aqui, pum, beleza, né? Tomei a magia. Mas se eu fizer e chamar o Tremor, a magia pega nele e não me acerta. Isso faz com que eu não tenha os frames de recuperação da magia, tá bom? Eu vou inclusive mostrar uma punição bem específica que o Tremor faz depois com isso daí, certo? Junto com isso, ele também tem outro recurso de um golpe específico, que é invencibilidade nisso aqui também, ó. Quando ele summona isso aqui. O que isso ocasiona? Faz com que qualquer personagem com Tremor tenha algumas punições muito específicas. Sabe o Reptile? Quando ele vai e volta, você consegue fazer isso no meio e punir. Posso dar exemplo ali, meio? Ó, ela tem esse golpe aqui, que fica menos 6, correto? Como pode ver ali na direita. Eu consigo dar um armor aqui no meio e beleza, né? Flawless Block não deixa mais punível, tá? Antes deixava, não mais. Porém, você consegue fazer o quê? Você consegue chamar o Tremor aqui no meio e fazer sua... e punir com full combo. E olha isso, o Tremor já tá voltando. Entendeu? O Tremor já basicamente voltou inteiro. Junto com isso, o Tremor ele também adiciona Mind Games. Vocês viram o exemplo que eu dei aqui? Que eu fiz isso daqui, chamei o Tremor e fiz isso daqui? Qual que é a força disso? Claro que isso aqui é uma pressão muito simples, você pode fazer com vários golpes diferentes, né? Mas você pode, por exemplo, o oponente está toda hora vendo que você faz isso aqui e você continua batendo. O que você pode começar a fazer? Você pode fazer isso, chamou o Tremor, fez um fake e deu, você tem a pressão de novo. Vocês estão me entendendo? Então, você faz o oponente acreditar tanto que você vai dar o golpe com o Tremor que você começa a chamar ele sem fazer nada. E você vai lá e começa e chama ele de novo para ter outra pressão. E você pode até repetir isso, tá? Aí uma hora você vai lá e solta. Então, você cria esse mind game. E às vezes o oponente, por exemplo, pode ser que ele tente responder achando que você vai cancelar. E aí você manda o Tremor de verdade. E você tem, por exemplo, full combo em cima do cara. Correto? Junto com isso, o Tremor ele faz você ter várias conversões, né? Você vai combater muitos command grab por causa disso. O do Homelander, cara, até comba, mas eu tô ligado que é bem difícil, tá? É bem difícil, se eu não me engano é só no canto. Se der no meio da tela é bem específico, mas dá. E com o Reiko a gente vê, né, que é muito comum isso acontecer. Então, enfim, ele tem muito isso. Você pode inclusive fazer isso pra combar com magia. Então você faz, sei lá, por exemplo, isso daqui, entendeu? E você tá safe, se você pegar é combo. Então ele adiciona muito esses recursos. E qual que é o principal pesadelo do Tremor? Isso aqui, ó. Vocês lembram que... Opa, perdão. Você lembra que esse low aqui, ele é um golpe tecnicamente bem mais ou menos sozinho? Pois é, mas ele é muito forte quando ele tá combinado com essa função aqui, correto? Por quê? Porque você consegue mandar um low. Você consegue mandar um low a qualquer momento que você manda um overhead junto. É exatamente por esse motivo que eu peguei o Homelander aqui para exemplificar. Então, você consegue aqui, por exemplo, o Homelander. Qual que é um dos medos dele? Qualquer string ele pode pegar e cancelar no voo e fazer um overhead, não pode? Aí que começa a entrar os mind games. Eu não jogo muito de Tremor, né? Eu vou cometer bastante erros aqui, mas vocês vão entender a ideia, né? Que é você, por exemplo, você pega, faz isso aqui, chama o Tremor e faz o voo. E aí? E agora? Pode vir só o Tremor aqui, você pega e cancela o voo, né? E se pegar um hit, vai ser... Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, pro oponente só... A gente ficar em pé e defender em postura, correto? Aí você vai ter isso aqui, no caso aqui, como eu cancelei o voo, ele não combou, né? Tem várias situações. Se você estiver no meio de uma recuperação, ó, vou dar um exemplo. Se eu... E não soltar o voo, ó, o Tremor combou todos. Se eu pegar e cancelar o voo, ó, não combou ali em cima. Vocês estão vendo? Não combou, foi só 2 acertos ali. Então, quando você tá no meio de uma recuperação, isso não comba, tá bom? Então, você pode, por exemplo, fazer isso aqui. Entendeu? E fazer uma conversão ali. Junto com isso, acho que até dá pra...
enfim, né? Foi algo bem simples, até errei no final, mas vocês pegaram a ideia. Aí o oponente começa, sei lá, pensar que vai vir, por exemplo, o Tremor, né? Ele vai começar a defender abaixado. Aí você pode, por exemplo, só chamar o Tremor e aí você pega e faz a conversão completa. Então, você vai ter isso. E sabe o que é pior? Quando você chama o Tremor e faz um fake, vamos falar assim, e o oponente não toma, você vai ter o Tremor de novo depois pra ter full combo, entendeu? Então, pra ter full combo, desculpa, pra refazer a pressão. Então, por exemplo, o oponente aqui, ele pegou... Você já consegue trocar pro Tremor de novo e fazer de novo a mesma situação, entendeu? E, na dúvida, você tem ainda um hard to block, que é o quê? Você tentar fazer um overhead e um low ao mesmo tempo, basicamente, né? O mais próximo possível. Se você fizer exatamente ao mesmo tempo, o jogo tem uma autodefesa, tá? Mas como é muito específico, você pode fazer o overhead um pouquinho antes, o low depois, ou o low um pouquinho antes, o overhead depois. É muito complicado. Então você vai pegar, por exemplo, fazer assim... Que se o oponente defender aqui ele tomou overhead, aí ele saiu do alcance do Tremor, né? Então, resumidamente, a ideia é essa, né? Fora que você pode, por exemplo, aqui fazer isso aqui com o Homelander, né? Aí você vai lá e chama o Tremor depois. Aí você coloca o oponente, por exemplo, faz isso. Aí você chama o Tremor. Aí o oponente fica com medo, porque pode ser que ele bata, e aí ele vai tomar o Tremor. Aí você tem full combo, né? Você pode chamar o Tremor pra fazer a mesma situação de fake aqui que eu já expliquei. Aí você consegue fazer isso aqui de novo. E você ainda consegue chamar o Tremor depois. Claro que não vai ser para um mix-up, mas vai ser para deixar safe. Então você pode, por exemplo, fazer isso. Aí você vai ter, enfim, vai ficar safe, vai ter a pressão ali de novo. Ou você pode abusar que o seu oponente tá respeitando muito e ir pra cima com o Hatch Block mesmo. Então, cara, por que ele é tão forte? Porque ele é muito versátil. Qualquer personagem que tenha algum overhead vai conseguir fazer uma coisa muito forte com ele. Lógico que o caso do Homelander eu acho muito específico, porque ele consegue... ele não tem um tempo fixo, né? Você pode fazer o voo e fazer isso aqui direto, como você pode fazer o voo e esperar, entendeu? Então, claro que se você fizer direto ele pega mais embaixo, mas vocês entenderam que é um 50-50 puro aqui com o Homelander. Por isso que a Sindel e Tremor também é tão forte. Ela faz o voo e pode bater a qualquer momento, enquanto vem o Tremor. E isso é muito forte. E com qualquer personagem que tem um overhead numa string ou low, ele pode fazer isso. Outra coisa muito forte também, ele pode fazer full screen. Vocês lembram que o terremoto, que o metálico tem essa bolota que ele consegue tacar? Vocês já pegaram a ideia, né? E ele tem esse voo aqui que ele desce, batendo overhead da tela toda. Acho que vocês já cataram a ideia. Então você consegue, por exemplo, pegar, chamar o metálico, mandar ele fazer a bolota e descer batendo nisso aqui, entendeu? Claro que o oponente, se ele defender, você tá morto, né? Mas você pode fazer isso. Então, cara, eu acho que eu tô fazendo ao mesmo tempo e tá dando o auto-block. Ou eu coloquei pra... Não coloquei pra defender tudo, não. Entendeu? E aí, mano, pode ser que você se ferre, mas em uma situação de virada, imagina, você tá com pouca vida. Você pega, você mete o louco e fala, não, vou me arriscar, fazer isso aqui, tô nem aí. Se pegar é jogo, se não pegar já perdi mesmo, né? Então, mano, ele é um câmbio que também proporciona muitas viradas. Você só tem que se ligar, né, numa coisa. Deixa eu tentar fazer aqui. Enfim, basicamente isso. A ideia, vocês pegaram como uma ideia, ela é muito forte, né? Só que ele exige execução, né? Você só tem que se ligar em uma coisa, né? Por exemplo, o Tremor. Vocês vão ver, se eu usar isso aqui, usar o abalo, vocês vão ver que ele tem um certo tempo que ele tá carregando, correto? Ele tá carregando num certo ritmo ali a roda, né?
Se eu trocar para cristalino, olha o que acontece. Ele começa a carregar mais lento. Não sei se vocês perceberam, mas ele começa a carregar mais lento. Pode contar aí, tá? Vocês vão perceber que ele começa a carregar mais lento. Então qual que é a ideia? Você trocou para cá, para bala, certo? Espera o tremor ficar quase 100% carregado. Quando ele estiver ali quase no 100%, aí você volta pro cristalino. Porque se você voltar muito cedo, você vai estar perdendo muito tempo do carregamento do tremor. Por isso, inclusive, que muitos jogadores de T1000, em vez de fazer o combo com maior dano, às vezes fazem uma versão um pouco de menos dano, mas que demora muito mais, por exemplo, usando 1-2-2 no A, terminando sempre com Command Grab. Porque se eles ficarem fazendo combo às vezes de maior dano, ele é um combo mais encurtado, e isso pode prejudicar porque ele não vai ter o tremor carregado a tempo. Então às vezes fazer um combo mais longo vale mais a pena para você ter o tremor carregado a tempo. A mesma coisa de muita gente fazer começar a virada e já meter um Fatal Blow direto, porque conseguir uma abertura com o tremor, faz o combo com o Fatal Blow, e quando o Fatal Blow terminar, o tremor já tá carregado para ele fazer uma pressão de novo. Sabe aquele combo que vocês vê muitas vezes o Sangue usando no canto, com um hype ativo do Johnny Cage? Você vai, faz um combo gigantesco, tudo. É porque ele consegue usar o tremor, aí ele usa todo o combo do hype. E quando ele termina, ele tá com o tremor de novo, pra ele fazer, por exemplo, um F3-4 e fazer um heart block ali com o tremor. Então isso é muito forte. E agora eu vou dar uma leve dica pra vocês se acostumando a treinar o uso do tremor e ficar um pouco mais consistente com ele. Bom, vamos lá. Eu peguei o Reiko aqui porque eu acho que ele vai ser um pouco mais fácil de exemplificar aqui. Ele é um personagem que também tem uma sinergia muito forte com o tremor, né? E um dos fatores é que você vai ajudar a se acostumar com essa coordenação motora com o tremor, é se acostumar a trocar com ele no meio do combo. Eu vou dar um exemplo. Qual que é o combo básico, normalmente, né, do Reiko de alto dano? É esse daqui. Certo? É basicamente esse. Bom, vocês repararam ali que eu usei o soco pra cima? Por quê? Porque, se vocês repararem, né, o soco pra baixo, ele demora muito mais pra voltar, tá bom? Então, ó, ele tá voltando ali numa certa velocidade, como vocês já viram, né? Se eu usar o soco pra cima, é nitidamente muito mais rápido. Então, mesmo que em algumas situações você consiga até um pouco mais de dano no soco pra baixo, o pra cima você vai ter o tremor muito mais vezes. E outro ponto. O que eu fiz? Eu não fiquei usando o tremor. Claro, inicialmente nas conversões você vai fazer isso, que é o quê? Você vai, vou pegar aqui e vou deixar o tremor na cristalina. Beleza. Aí você vai, faz a conversão ali, troca de tremor no meio do combo, né, tal. Beleza. Com o tempo, o que eu recomendo vocês fazerem? Você coloca na outra variação, e aí em vez de você ter que chamar o tremor só apertando R1, você vai ter que chamar o tremor apertando baixo R1. Parece simples, mas isso já vai movimentar um pouco a coordenação motora de vocês para essas conversões, tá bom? Então, você vai pegar e fazer aqui, acabei errando, né? E beleza. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai se acostumar a trocar de tremor no meio do combo. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu quero usar abalo. Então eu vou deixar na abalo, eu vou pegar e vou trocar de tremor no meio do combo. Opa! Você vai começar a se adaptar a fazer isso. Aí, quando você começar a ficar craque nisso, você vai começar a trocar de tremor em um combo um pouco mais curto. Por exemplo, um confirme de um hit só. E aí você começa a evoluir. E com o tempo você vai, acredite se quiser, isso altera a coordenação motora, tá? Você vai fazendo em combos com barra, por exemplo, porque daí você já tem mais um input para se preocupar, vamos falar dessa forma, né? E aí você vai adicionando esses mindsets aí, né? Para você ir firmando na sua cabeça o uso do tremor, tá bom? Quais situações que eu recomendo você trocar pro tremor que você quer? Não fica só trocando no neutro. Por exemplo, você tá de Reiko, não pega só e troca de tremor assim. Pode tomar uma magia, algum golpe que vai jogar, dependendo, você vai fazer com que a troca do seu tremor não se efetive, você tome 5% de dano por ter pego no tremor e você ainda perca ele por 10 segundos. O que eu recomendo você fazer? Pô, você tá aqui no tremor da bala, você quer jogar ele pro cristalino? Joga a magia e depois troca o tremor, por exemplo. Pode ser que o oponente tenha uma magia que engula a do Reiko e passa pelo tremor, tudo bem. Aí você vai avaliar a matchup, mas pelo menos você vai
dependendo da situação, você vai cobrir para que o tremor não seja acertado e você consiga trocar ele ali de forma limpa, né? Outra coisa que ele permite que você faça algumas loucuras. Você pode, por exemplo, sei lá, fazer isso aqui do outro lado da tela e você vai ter um combo ainda, né? Claro que é um tempo um pouco específico, mas você vai pegar e vai ter uma conversão aqui assim ainda, entendeu? Então, ele te permite correr muitos e muitos riscos. E olha isso, ele volta numa velocidade muito forte. Outra coisa também, ele te permite, por exemplo, combar com magia. Então você pode fazer, por exemplo, isso aqui. E você vai pegar e vai ter uma conversão, entendeu? Então, não sei qual que é o mais otimizado aqui. Tá, fiz um negócio bem simples aqui, mas vocês pegaram. Então ele permite muita coisa, cara. Muita coisa, fora aquele mind game que eu falei. Por exemplo, o oponente tá toda hora que ele defende isso daqui e toma o tremor. Aí uma hora você vai fazer isso aqui, vai chamar o tremor e não vai fazer nada. Aí você vai ter direito a isso aqui de novo, por exemplo. Entendeu? Então é basicamente isso, fora outras coisas, né? Por exemplo, você consegue fazer isso aqui e chamar e converter do overhead aqui do rei. Bom, então, cara, assim, é muita coisa, é muito recurso para alguns combos otimizados que ele traz. Então, cara, resumidamente, é por isso que o Tremor é tão forte, porque ele é um Camel que não só tem a melhor ofensiva do jogo, como ele tem a melhor defensiva do jogo. Você consegue usar ele em gaps, cara, nossa, tem muita coisa que dá pra você fazer. Então, eu espero que tenha ficado entendido. Esse é um tutorial básico do Tremor, né, de como você utilizar, uma apresentação a ele. E assim, ó, o ponto principal, exige treino e se acostume a trocar ele no meio dos combos e se acostuma a trocar de formas variadas, entendeu? Não fica só fazendo o ciclo de abalo, metálico, cristalino, abalo, metálico, cristalino. Não, varia. Vai dar bala para metálico, já joga da metálico para abalo. Claro que não igual um maluco, né? Faça em situações que façam sentido. É isso? Então, finalizando aqui, é isso. Vou deixar com vocês aí no final um combinho que só o Tremor proporciona, que tira um daninho bem pequenininho, igual vocês vão ver aí. E antes de apresentar esse combo, né? É verdade. Deixa seu like aí, rapaziada. Deixa ideia para vídeos, não esquece. Me ajuda aí a sobreviver disso daqui, né? Conto com seu engajamento, com seu comentário, com seu like. E me ajude, mano. Se você gosta desse canal aqui, se você gosta do conteúdo que eu apresento, que eu sei que é um conteúdo único, que o YouTube inteiro não tem, pode falar, bota minha mão no fogo por isso. E é isso aí, mas tamo junto, valeu, falou, e é nóis.